Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 3 de setembro, dia de São Gregório Magno, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, versículo 21. Naquele sábado, Jesus estava em Nazaré, sua terra, com seus discípulos, e foi com eles participar da celebração na sinagoga. Nas sinagogas não havia sacerdotes, lá não se ofereciam sacrifícios. Sacrifícios e sacerdotes só no templo de Jerusalém. Na sinagoga, os leigos adultos podiam ler e pregar sobre a palavra de Deus, sobretudo os mestres da lei. Foi assim que Jesus se levantou e leu uma passagem bíblica e falou sobre o reino de Deus. O povo ali presente na assembleia, em grande maioria, o conhecia. Nazaré era um lugar pequeno, um povoado. Todo mundo se conhecia. E Jesus tinha vivido ali desde pequeno. Tinha saído já rapaz. Agora estava de volta e mostrando muita sabedoria e muita desenvoltura como pregador. Além do mais, não paravam de chegar a Nazaré as histórias de curas e milagres que ele operava por onde passava. Jesus leu uma passagem do profeta Isaías. Nessa passagem, Jesus identificou a sua própria missão. O Espírito de Deus o consagrara para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos. Quando sentou-se para ensinar, assim faziam os mestres, começou dizendo que aquelas palavras estavam se cumprindo nele. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Num primeiro momento, ali na sinagoga, ficou todo mundo admirado com ele, com a sua sabedoria. Mas logo começaram as críticas e resistências, uma má vontade impressionante. Outros evangelistas deram pormenores dessa reação. De onde recebeu tudo isso? Se viesse da capital, se fosse uma pessoa das elites de Israel, mas nada, ele era dali mesmo, filho de José, filho de Maria, sua família toda conhecida. Como conseguiu tanta sabedoria? Fosse pelo menos um mestre da lei, um judeu estudado, mas nada. Tinha estudado apenas na escolinha da sinagoga quando menino. E esses grandes milagres realizados por suas mãos? Um carpinteiro, mas olhe só, que conversa de milagres! Diz o Evangelho, ficaram escandalizados com Jesus, isto é, ficaram irritados, revoltados, furiosos com ele. Eles o expulsaram do povoado. O motivo da rejeição a Jesus por parte dos seus conterrâneos é claro. Eles não quiseram reconhecer que em Jesus agia o próprio Deus. E por quê? Porque em Jesus eles viam a própria fraqueza. Gente do interior, pouco estudada, à margem do poder, um povoado de trabalhadores. E estavam certos que a manifestação de Deus não é na fraqueza, na pobreza, na marginalização. O lugar de Deus é nos centros de poder, nas classes privilegiadas, nas elites letradas. Deus habita no poder, na riqueza, na ciência. Esse é o pensamento de muita gente, não é verdade? Nazaré, como muitos cristãos de hoje, não entende a dinâmica pela qual Deus está nos salvando. O Pai enviou o Filho em nossa condição humana. O Verbo se fez carne, assumindo nossa vida em sua fragilidade e fraqueza. Jesus assumiu nossa fraqueza, nasceu, viveu e morreu humanamente, andando pelos nossos caminhos e morrendo na nossa morte. Para vencê-la, é verdade, para nos conduzir pelos nossos caminhos humanos, é assim que ele reergueu o mundo decaído por sua humilhação, por seu esvaziamento, como diz a carta aos Filipenses. É o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Vamos guardar a mensagem. Sem acolhermos o mistério da encarnação, a dinâmica pela qual Deus está nos salvando em Cristo, nós nos negamos a reconhecer a presença atual de Jesus na história humana e na sua igreja. Mesmo ressuscitado, ele continua a ser o Emanuel, Deus conosco. Ele mesmo disse que estava no faminto, no sedento, no maltrapilho, no migrante, no doente, no prisioneiro. Neles podemos alimentá-lo, vesti-lo, visitá-lo, defendê-lo, acolhê-lo. Pela atuação do Santo Espírito, ele nos fala pelas palavras das Escrituras. Ele nos alimenta com sua vida no sinal eucarístico do pão. Ele nos pastoreia pelo ministério de pastores marcados pela fragilidade. É o mistério da encarnação. É na fraqueza que a força de Deus se manifesta, escreveu São Paulo. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, versículo 21. 5 segundos para você pedir a Deus a bênção para este início de semana. Senhor Jesus, sem atenção ao mistério da encarnação, ficamos te procurando nos palácios, quando moras ao nosso lado, e aguardando o teu triunfo glorioso, quando passas carregando a cruz na subida do Calvário. E preparamo-nos para ouvir a mais erudita pregação teológica, quando tu vens e nos contas parábolas e historietas populares. Ajuda-nos, Senhor, a acolher na fé o mistério da encarnação. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline um pouquinho a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. Por favor, diga o amém no final das 3 preces. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. E nós estamos praticamente no início do mês da Bíblia. Dá tempo lançar um desafio. Posso? O desafio é o seguinte: durante esse mês, ler a Bíblia diariamente. Para a gente ser mais concretos, vamos fazer assim. Neste mês, leia o Evangelho de São Marcos. É o Evangelho da maior parte dos domingos desse ano. Então o desafio está feito. Em setembro, todo dia, ler um pedacinho da Bíblia, precisamente do Evangelho de São Marcos. E quando é que você vai começar? Hoje, ótimo! Luz de Deus em minha vida, é Jesus quem me convida a ser luz para iluminar o meu irmão. Luz de Deus em nossa vida, é Jesus quem nos convida a ser luz para iluminar essa nação.